Para Sim. Então, bom dia a todos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vamos dar continuidade hoje, então, no capítulo 9 do Bhagavad Gita, o conhecimento mais confidencial. Hoje vamos falar dos versos 5 e 6. Verso 5. E mesmo assim, os elementos criados não repousam em mim. Observe minha opulência mística. Embora eu seja o mantenedor de todas as entidades vivas, e embora esteja em toda parte, não faço parte dessa manifestação cósmica, pois o meu eu é a própria fonte da criação. Verso 6. Compreenda que, assim como o vento poderoso que sopra em toda parte permanece no céu, todos os seres criados repousam em mim. Vou ler de novo, verso 5. E mesmo assim, os elementos criados não repousam em mim. Observe minha opulência mística. Embora eu seja o mantenedor de todas as entidades vivas, e embora esteja em toda parte, não faço parte desta manifestação cósmica, pois o meu eu é a própria fonte da criação. Verso 6. Compreenda que, assim como o vento poderoso que sopra em toda parte sempre permanece no céu, todos os seres criados repousam em mim. Namastê, Hare Krishna. Namastê, Hare Krishna. Obrigado, Cristina, pela sua participação. Obrigado, Namastê. Bhakti. Namastê. Obrigado também a Bhakti Swamini, que nos conduziu à nossa sala dos mantras. Quando a sala dos mantras ela é conduzida, as pessoas que estão linkadas à sala dos mantras, mesmo aquelas que entram 2 vezes, né, ou aquelas que entram um pouco mais, aquelas que entram mesmo, né, depois que já fizeram os tratamentos uma vez. Enquanto a pessoa mantém o seu link aberto, ela recebe toda a substância produzida pela egrégora durante o processo do entoar dos mantras, elas recebem, né, onde elas estiverem. Então, isso nutre todos aqueles que estão linkados, né, com a sala dos mantras, que é como se fosse, né, entende? Imagina aquelas... Hoje eu recebi uma foto de uma amiga minha que a cachorra dela teve, acho que, 11 cachorrinhos. 11 cachorrinhos. Então, ela estava deitada e todos os cachorrinhos lá coladinhos, né, grudadinhos. Ela estava assim, ela estava deitada de barriga para cima, com as patinhas abertas e as mãos abertas, assim, e todos os cachorrinhos mamando, e ela olhando, assim, uma carinha de feliz, né? Sendo sugada pelos cachorrinhos ali e tal. Ela tirou essa foto e falou, olha só aqui, né, como é que está a coisa por aqui. Então, a sala dos mantras é mais ou menos isso daí, tá? E que as almas, elas se alimentam através desse processo dos mantras. Então, entrar na sala dos mantras, entoar os mantras, conduzir a sala dos mantras, não é apenas para o seu bem-estar, a sua purificação pessoal. Você também está nutrindo aos demais que estão conectados conosco, né, nessa dimensão, né, única, nesse coletivo aí, tá bom? Só para a gente, eventualmente, relembrar, né, aquilo que nós estamos fazendo, tá? Mas vamos lá aqui, de volta, né, ao verso. Agora são 7h02, nós vamos usar aí os nossos 10 minutinhos védicos. Bhagavad Gita, capítulo 9, o conhecimento o conhecimento mais confidencial, versos 5 e 9. Na chamatstani bhutani pashyame yogan aishvaryam bhuta brin nacha bhutasto ma bhuta bhavana. O verso 6. Yatakasha chitoni tyan vayu sarvatra gomahan tatha savani bhutani matstaniti upadharaya. Então, Krishna vai dizer o seguinte, a gente pode considerar, né, aqui as duas funções. Nós podemos considerar o conhecimento mais confidencial.
como uma jogada de marketing, né? Uma jogada de marketing, assim, não uma fake news, mas uma pretensão, né? Uma pretensão. Isso poderia ser uma pretensão, uma jogada de marketing ou proceder. Se for uma pretensão, uma jogada de marketing, vai, em algum momento, né, vai aparecer. Mas se proceder, vamos supor que houvesse, de fato, a possibilidade de que houvesse uma informação que, de fato, procedesse. Vamos colocar como possibilidade. Se essa informação proceder, digamos, né, então nós estamos diante de uma informação que procede. E estar diante de uma informação que procede tem uma vantagem. Você adquire dados para fechar a equação a qual você está envolvida. Ah, mas Devananda, eu não estou envolvido em equação nenhuma. Eu nem gosto de matemática. Eu nem me importo. Só de pensar já me dá. Não, 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 não. Não, não, não. Não é isso, não. Tá? Você existe. E isso é um problema que tem que ser resolvido. Ah, mas Devananda, eu não tenho problema de existir. Não é isso. A questão é que você, o fato de existir e ter que passar pelas condições mediante as quais você passa, é um problema que tem que ser resolvido, porque você, em algum momento, se sente desconfortável com a pressão do ato de existir. Talvez você, particularmente, não, porque você seja uma pessoa realizada, dinâmica, feliz e em estado de ananda. Mas tem muita gente aí atrás de você que não consegue esse mesmo efeito e até pensam em deixar de existir. É bem possível que, se você mexer aqui, mexer ali, vai acabar encontrando alguém perto de você que já tenha pensado em deixar de existir e até já tenha tentado isso daí. E alguns que já tenham até conseguido essa tentativa, né, de deixar de existir. Então, se os conhecimentos que nós temos diante de nós, se eles forem informações que procedem, então isso pode resolver o nosso problema. Tá? Olha aqui o verso. Nós estávamos estudando esse assunto agora, exatamente agora, na sala do tratado. Vendo esse verso, e mesmo assim, olha só, os elementos criados não repousam em mim. Observe minha opulência mística. Embora eu seja o mantenedor de todas as entidades vivas, e embora esteja em toda parte, não faço parte dessa manifestação cósmica, pois meu eu é a própria fonte da criação. Olha só que interessante. Vou dar uma metáfora aqui simples, para a gente visualizar. Vamos desenhar essa informação aqui, como se fosse uma pintura, para a gente olhar e ver isso na prática. Imagina que eu seja Deus. Ah, mas Devananda, mas você não é Deus. Vamos poupar essa parte aí e vamos lá no ponto que interessa. Ajuda, né? Facilita o raciocínio. Imagina que eu seja Deus. Agora imagina, porque veja bem, ó, vamos colocar a seguinte situação. Imagina que você está no restaurante com sua família, seus filhos. Você está sentado na beira de um jardim gracioso, seus filhos estão felizes ali, comendo com você, e tem a sobremesinha. E, de repente, do seu lado, do restaurante, uma família, uma mãe, com 3 crianças, está remexendo a lata de lixo, e, de repente, os filhos, um deles, começam a brigar com o outro, porque um achou lá, sei lá, alguma comida lá, e eles começaram a brigar entre eles porque eles estavam, né, disputando aquele resto de comida. E você está sentado com seus filhos na mesa e vendo essa cena. Não estraga a sua felicidade? Estraga ou não estraga? Atrapalha ou não atrapalha? Você gostaria de viver essa experiência? Ou você preferiria estar com seus filhos comendo sem ver uma cena assim? Não seria muito mais confortável para você viver a sua experiência de felicidade se você não tivesse que ver automaticamente essa cena desconfortável? É por isso que alguns donos de restaurante colocam vidros, película nos vidros dos restaurantes, para que quem está dentro não veja quem está fora, e quem está fora não veja quem está dentro. Que eles possam viver o seu momento de paz merecida em estado de felicidade.
Agora, imagina que eu seja Deus, tá? Não pega esse quadro aí, imagina que eu seja Deus. Eu vivo num ambiente feliz, próspero, cheio de pessoas bonitas, alegres e amorosas comigo, que nós nos amamos. Então, tem realmente necessidade de que eu vá lá assim, no mundo material para lidar com os assuntos pragmáticos dos sofrimentos das almas? Se eu sou Deus, eu posso gerar, tecnicamente falando, um drone de mim mesmo. Porque a vantagem de ser Deus é ter uma inteligência funcional muito boa e tecnologia à disposição. Essa é uma vantagem. Então, se eu posso gerar um drone de mim mesmo, ou uma forma holográfica funcional de mim mesmo, com todas as funções minhas, então vai ser eu, basicamente. Só que, ao mesmo tempo, não vai ser eu. Então, essa forma funcional, ela entra em todos os princípios da criação, seja no átomo, nas folhas, nas árvores, nos rios, em toda parte. Então, toda a criação será sustentada, mantida e permeada por mim. Mas eu, particularmente, me reservo ao prazer e ao privilégio, ao prazer de viver o momento integral com os meus filhinhos queridos que já estão vivendo comigo no meu ambiente transcendente. Embora eu mantenha o cuidado com as minhas outras almas, que ainda estão em fase de maturação, ao mesmo tempo, eu tenho o recurso de viver integralmente com os meus, com as almas, as jivas, ou as nityacidas, as liberadas, as perfeitas, que já vivem em estado de felicidade plena e de bem-aventurança. Então, não é necessário, literalmente, que eu esteja lá pessoalmente fazendo todas as funções. Uma forma expandida minha pode fazer isso, porque, como ele fala aqui, nos versos, ele vai falar já aqui, ele vai dizer, Arjuna, embora toda essa opulência, a criação desses diferentes universos, que é uma coisa gigantesca, incrível, como você está vendo, isso surge de uma centelha do meu esplendor. Uma centelha do meu esplendor. Com uma centelha do meu esplendor, eu crio, mantenho e aniquilo toda a criação chamada material. Uma centelha. Então, uma pessoa dotada de uma inteligência nessa dimensão e com tecnologia à disposição, poderia facilmente gerar um drone ou um holograma de si próprio para exercer funções administrativas técnicas. Hoje em dia, o metaverso permite, através da inteligência virtual, que administradores façam isso para não ter que ficar viajando de avião de um lado para o outro no planeta Terra. Eles ficam em suas casas confortáveis e, através do sistema virtual, no metaverso, eles se encontram numa sala virtual e realizam administrações de empresas que têm ao redor do mundo todo, sem eles precisarem ficar fazendo aquelas locomoções insanas, que os caras ficam todos doentes do coração por causa das viagens de avião. Aí eles se preservam em suas casas confortáveis, com suas piscinas, aconchegantes, seus filhinhos ali, e administram todas as empresas do mundo todo que eles têm através do metaverso, que é a rede, de tecnologia virtual. Imagina que os seres humanos, os administradores mais inteligentes, tem um cara aí que tem um programa, ele fala que tem 2 tipos de empresários. Um chama-se o empresidiário, que é o melhor funcionário da empresa, que é o escravo de todos, que é o dono da empresa, no caso, Ele vira o empresidiário. Olha que termo interessante que o cara criou. Achei muito legal essa sacada dele. Então ele fala, tem 2 tipos de empresários. Um é o empresidiário e o outro é o feliz. Aquele que desfruta dos benefícios de ser um homem rico. E tem aquele que é escravo da sua própria empresa, que é o melhor funcionário da empresa, que está totalmente integrado à empresa e trabalha que nem um louco, que é o mais trabalhador. Todo mundo trabalha 8 horas, ele trabalha 16, às vezes até 20. E ele vive em função disso daí. Então, ele é um prisioneiro da própria empresa. Então, ele se tornou um empresidiário. Ele é um presidiário
na sua própria empresa. Ele é um escravo de todos, porque ele trabalha mais que todo mundo. Ele tem mais dinheiro que todos, mas quem desfruta da bem-aventurança desses recursos todos, quem? Parentes, porque ele é um escravo, um impresidiário. Então, ele fala assim, a minha missão aqui é libertar os impresidiários. Eu vou ensinar a você a como se libertar. Então, imagina que Deus não queira ser um impresidiário. Eu vou criar todos esses mundos. Me ferrei. Acabou com a minha vida. Minha paz já era. Agora eu vou ter que lidar. O pessoal lá reclamando de mim, o outro lá que nem gosta de mim, o outro lá que tenta me defender, mas me atrapalha ainda mais. Eu vou ter que resolver tantos problemas. Acabou com a minha paz. Zerou eu. Melhor eu deixar quieto. É melhor nem criar nada, porque vai dar problema. A não ser que eu tenha uma alternativa, que seria gerar essas formas virtuais minhas para funções de manutenção do universo, porque é necessário para a maturação delas. Então, é muito mais funcional. Se você pensar numa possibilidade dessa, não necessariamente você precisa acreditar nisso, mas pensa como possibilidade apenas, porque uma vez que os seres humanos são inteligentes para fazer isso, pobrezinho de Deus, já pensou se ele só fosse um pouquinho inteligente igual aos humanos, ele já poderia ter um pouco mais de paz na vida dele, né? Mas, quem sabe, a gente falando aqui, ele ouvindo, ele pode ter essa ideia, opa, peraí, vem cá, mas essa é uma ideia boa. Os humanos, olha que esses humaninhos, né? Olha aí, estão querendo me superar, mas eu sou esperto, eu vou usar também essa mesma técnica deles, tá? Coisa boa, então eu aceito. Pode ser que seja isso também. Ou talvez não. Ou talvez ele já tenha tido essa ideia antes dos humanos. Não é possível que seja que ele já tenha tido essa ideia antes dos humanos. Então, se ele já teve essa ideia antes dos humanos, aí faz sentido ele falar isso daqui, olha. O próximo verso. Compreenda que, assim como o vento poderoso que sopra em toda parte sempre permanece no céu, todos os seres criados repousam em mim, mas eu não estou neles. Então, se eu posso, como empresário, estar na minha casa e um drone virtual meu, o pessoal cria robôs, né, para ficar administrando dados estatísticos para investimentos. O cara pode dormir, o robô fica lá trabalhando. Então, se eu, como presidiário, como empresário, posso criar avatares meus para estar em cada uma das minhas empresas, supomos que eu tenha 10 empresas ao redor do mundo, uma na França, uma na Itália, outra na Amsterdã, quem sabe uma no Brasil também, mas eu moro nas Ilhas Malvinas, ou nas Ilhas Maldivas, melhor que as Malvinas, porque as Malvinas da guerra. Nas Maldivas é paradisíaco, né, que tem falecido. Mas vamos lá, eu moro aí nas Ilhas Maurícios aí da vida aí, numa, sabe, Ibiza aí e tal. Eu simplesmente moro numa ilha bem confortável. E eu posso administrar daqui todas as minhas empresas com um drone virtual. Então eu posso dizer, eu estou em todas as empresas. Ou eu posso dizer, todos vocês estão em mim, mas eu não estou em vocês. Porque eu não estou em nenhuma das empresas, mas todos vocês estão sob meu controle e em mim. Eu posso dizer isso, mesmo sendo um ser humano. Então, se Deus afirma, todos vocês estão em mim, mas eu não estou em vocês, faz todo sentido se você aplicar um conceito de tecnologia virtual. E se o mundo for uma realidade virtual, fica mais fácil compreender ainda essas afirmações. Agora, se nós tivermos, vou para concluir a minha fala agora, se nós tivermos dados científicos que apresentem essa possibilidade de maneira, né, contundente ou funcional, objetiva, então vai fazer o quê? O que a gente vai fazer? Vamos negar os dados? A gente vai simplesmente fazer de conta que a gente não entendeu e dar uma de, né, tem uma expressão que fala, dá uma de João sem braço, dá uma de fingido, dá uma de desentendido, empurrar para debaixo do tapete, procrastinar, sabe? Fazer de conta que não é para mim isso, sabe? Vamos fingir que a gente não está diante de uma informação? E funciona isso?
Funciona fingir que as coisas não são como são? Dá certo? Né? Não dá. Quer ver? Ó, sabe aquela foto do Napoleão com a mão no estômago? Assim, depois de algumas pesquisas, eles chegaram à seguinte conclusão: naquela época, naquele período, era uma moda, todo mundo usava a cor verde, a cor verde era muito explorada. Só que aquela cor verde, eles conseguiam através de uma mistura química utilizando mercúrio. O mercúrio é cancerígeno. E um dos lugares que mais afeta é o estômago. Então, supõe-se que muitas pessoas na época morriam como consequência de câncer provocada pelo mercúrio das cores dos objetos que levava essa tinta. Então, por algum tempo, né, os médicos da época, os pesquisadores, tentavam informar, né, que esse era um problema. E as pessoas simplesmente fingiam não entender e continuavam sofrendo as consequências. O professor Louis Pasteur, ele explicou as bactérias, o pessoal resistiu, continuava o problema. Hoje em dia, a ONU, por exemplo, está informando esse processo, né, desenfreado da matança dos animais. Assim, os estudos demonstram que isso é insustentável e gera muitas doenças coletivas, pandemias, a SARS, a gripe espanhola, a gripe suína, que é a gripe espanhola, e agora a Covid, demonstram que é assim mesmo. Mas a gente continua empurrando para frente. Entende? Então, não adianta a gente fingir que um dado não existe, até que esse dado nos cobre terrivelmente a realidade. Então, a gente precisa lidar com esses dados. Tá? Então, nós estamos tentando, né, colocar os dados de maneira mais acessível, para que a gente possa, ao entender, lidar com eles. Tá? Muito bem. Mas então é possível que o Senhor Supremo, quando disser que todos os seres, todos os universos, tudo criado repousa em mim, mas eu não estou neles. É possível. Essa afirmação é uma afirmação possível. Então, ela não é um truque teológico, ela não é uma fake news, ela não é uma jogada de marketing, ela é uma informação, tecnologicamente falando, possível. Tá? Então, a gente tem que lidar com esses dados aí, tá bem? Na hora de entender o Supremo. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna, Hare Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.